Queridos irmãos e irmãs, concluindo o mês de setembro, mês da Bíblia, gostaria de compartilhar com vocês este quarto vídeo catequético, o Domingo da Palavra de Deus. Com a carta apostólica sob forma de motu próprio, Aperuit Illis, de 30 de setembro de 2019, o Santo Padre instituiu o Domingo da Palavra de Deus, estabelecendo que esse domingo seja celebrado no terceiro domingo do tempo comum, quando todas as leituras proclamadas nos anos A, B e C no Evangelho apresentam a figura de Jesus como anunciador do reino de Deus. Francisco, evocando e comentando a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús e em seguida aos 11, assim inicia sua carta apostólica. Abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Trata-se de um dos últimos gestos realizados pelo Senhor ressuscitado antes da sua ascensão. Encontrando-se os discípulos reunidos, Jesus aparece-lhes, parte o pão com eles e abre-lhes o entendimento, a compreensão das Sagradas Escrituras. Revela a aqueles homens temerosos e desiludidos o sentido do mistério pascal, ou seja, que ele, segundo os desígnios eternos do Pai, devia sofrer a paixão e ressuscitar dos mortos para oferecer a conversão e o perdão dos pecados. E promete o Espírito Santo que lhes dará a força para serem testemunhas deste mistério de salvação. Em seguida, o Papa Francisco, salientando ser extremamente vital para a nossa identidade, a relação entre o ressuscitado, a comunidade dos crentes e a Sagrada Escritura, ele afirma: sem o Senhor que nos introduz na Sagrada Escritura, é impossível compreendê-la em profundidade. Mas é verdade também o contrário, ou seja, que sem a Sagrada Escritura permanecem indecifráveis os acontecimentos da missão de Jesus e da sua igreja no mundo. Como justamente escreve São Jerônimo, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. O Papa prossegue a sua carta apostólica salientando que sua decisão de instituir o Domingo da Palavra de Deus liga-se ao jubileu extraordinário da misericórdia, pois, ao final deste jubileu, pediu que se pensasse num domingo dedicado inteiramente à Palavra de Deus para compreender a riqueza inesgotável que provém daquele diálogo constante de Deus com o seu povo. O Papa recorda ainda que a sua decisão responde a vários pedidos e está em consonância com várias iniciativas das igrejas locais. Assim, com esta carta, diz Francisco, pretendo dar resposta a muitos pedidos que me chegaram da parte do povo de Deus, no sentido de se poder celebrar o Domingo da Palavra de Deus em toda a igreja e com a unidade de intenções. Já se tornou uma prática comum viver certos momentos em que a comunidade cristã se concentra sobre o grande valor que a Palavra de Deus ocupa na sua vida diária. Nas diversas igrejas locais, há uma riqueza de iniciativas que torna a Sagrada Escritura cada vez mais acessível aos que creem, para os fazerem sentir-se agradecidos por tão grande dom, comprometidos a vivê-lo no dia a dia e a serem responsáveis por testemunhá-lo com coerência. O Papa lembra ainda que a sua decisão avança na linha do Concílio Vaticano II e na linha do Sínodo de 2008 sobre a Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. Estando assim em profunda sintonia
com a Dei Verbum e a Verbum Domini, o Concílio Ecumênico Vaticano II deu um grande impulso à redescoberta da Palavra de Deus com a Constituição Dogmática Dei Verbum. Das suas páginas, que merecem ser sempre meditadas e vividas, emergem de forma clara a natureza da Sagrada Escritura, a sua transmissão de geração em geração, a sua inspiração divina, que abraça o Antigo e o Novo Testamento e a sua importância para a vida da Igreja. Para incrementar esta doutrina, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, convocou em 2008 uma assembleia do Sínodo dos Bispos sobre o tema A Palavra de Deus na vida e na missão da Igreja. E depois dela, publicou a exortação apostólica Verbum Domini, que constitui um ensinamento imprescindível para as nossas comunidades. Neste documento, aprofunda-se de modo peculiar o caráter performativo da Palavra de Deus, sobretudo quando na ação litúrgica emerge o seu caráter propriamente sacramental. Por tudo isso, é bom, diz Francisco, que não venha jamais a faltar na vida do nosso povo esta relação decisiva com a palavra viva, que o Senhor nunca se cansa de dirigir à sua esposa para que esta possa crescer no amor e no testemunho de fé. Assentadas as motivações e premissas, o Papa expressa com decisão, com intensidade sua decisão de instituir o domingo da Palavra de Deus. Portanto, diz Francisco, estabeleço que o terceiro domingo do tempo comum seja dedicado à celebração, reflexão e divulgação da Palavra de Deus. Este domingo da Palavra de Deus coloca-se assim no momento propício daquele período do ano em que somos convidados a reforçar os laços com os judeus e a rezar pela unidade dos cristãos. Porque o terceiro domingo do tempo comum ocorre no mês de janeiro e nós sabemos que perto da festa da conversão de São Paulo, na Europa, se reza pela unidade dos cristãos. Não se trata, queridos irmãos e irmãs, nos recorda Francisco, de mera coincidência temporal. A celebração do domingo da Palavra de Deus expressa uma valência ecumênica, porque a Sagrada Escritura indica a quantos se colocam à sua escuta o caminho a seguir para se chegar a uma unidade autêntica e sólida. Francisco oferece também algumas sugestões para a sua celebração, para a celebração do domingo da Palavra de Deus. As comunidades encontrarão a forma de viver este domingo como um dia solene. Entretanto, será importante que na celebração eucarística se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da Assembleia o valor normativo que possui a Palavra de Deus. Neste domingo, terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus, em particular, será útil colocar em evidência a proclamação da palavra e adaptar a homilia para se pôr em destaque o serviço que se presta à palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todo esse esforço do Papa Francisco ao instituir o domingo da Palavra de Deus e a estabelecer que ele seja celebrado no terceiro domingo do tempo comum, onde o Evangelho proclama Jesus como anunciador do reino, é um esforço, é um empenho para que a Palavra de Deus possa ocupar cada vez mais na vida pessoal de cada um de nós e na vida de nossas comunidades a centralidade que lhe convém. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus a todos abençoe.